O Brasil é, por uma razão muito simples, o país menos racista do mundo. O Brasil é o país mais miscigenado do mundo. Se é o país mais miscigenado do mundo, significa que todas as raças, etnias, credos, culturas se fundiram aqui como em nenhum outro país na história da humanidade. Você tem um pai judeu, uma mãe que não é judia, o Rodrigão é meio mulato, meio índio, o Robertinho parece que é italiano, meio chinês. A miscigenação das raças no Brasil é uma coisa milagrosa, que conforma aquilo que o Gilberto Freire falou de democracia racial. É lógico que a gente teve problemas com a escravidão, 300 anos. É lógico que a gente teve um governo imperial tíbio, que foi o último a abolir a escravidão. Concordo com você. Mas isso já passou, Chuchu. E o Brasil soube contornar, ultrapassar essa margem de racismo. Com isso, eu não estou dizendo que não haja pessoas racistas no Brasil de maneira pontual. Pontual, não sistêmica, não estrutural. É impossível falar em racismo estrutural com a pele dos brasileiros, que a maioria da brasileira é pardo, não é negro. Os negros retidos no Brasil são 6%. Que tipo de legislação? Aí a gente entra numa coisa chamada esquerda marxista, marxismo cultural. O marxismo eventual construído pelo Marx, ele foi ultrapassado. Por quê? O capitalismo tirou 2 bilhões de pessoas da miséria desde os anos 70. Aí o marxista clássico, em vez de falar nós perdemos pro capitalismo, o capitalismo é muito mais social do que o comunismo, ele cria uma série de opressões. Preto contra branco, gay contra hétero, homem contra mulher, trans contra mulher cis, sei lá. Agora, a questão racial, esses preconceitos até existiram em algum nível no Brasil e no mundo todo. No Brasil, muito menos, é o país menos preconceituoso do mundo, em todas as esferas. Isso é feito para que grupos políticos instrumentalizem pessoas que se coloquem no lugar de vítima para poder livremente massacrar as outras pessoas. O Brasil tem sim pessoas racistas, pontualmente. Agora, você diria que o Brasil é estruturalmente pedófilo, assassino, torturador? Tem pedófilos e assassinos e homens que matam mulheres, no Brasil e no mundo todo. Mas isso não tem uma estrutura racial que permita dizer que o Brasil é estruturalmente racista. Eu queria te perguntar qual o ato racista que você viu nos últimos tempos. Eu não vi nenhum. Eu nunca vi um branco colocando-se como um negro, colocando-se contra um negro. O racismo, ele é muito específico. É você tirar o lugar do negro de um lugar específico, é você ofender o negro, é você constranger o negro ou qualquer outra pessoa de qualquer outra etnia. Agora, no Brasil não dá nem pra saber quem que é preto ou branco, meu filho. Se você for no Alabama, que teve uma política realmente segregacionista, ou na África do Sul, que teve o apartheid realmente, era uma coisa cruel e cruenta, você vê um sujeito que é muito branco ou muito preto. Aqui todo mundo é mameluco, aqui todo mundo é índio, todo mundo é cafuso, todo mundo é mestiço. Então esse racismo estrutural que você diz que existe no Brasil, não existe. Ele é uma importação da esquerda brasileira, do Departamento de Estado americano, para estabelecer uma luta étnica que é completamente desprovida de sentido. A esquerda brasileira e a esquerda mundial cria confrontos invisíveis, e essa do racismo estrutural brasileiro, que é um conceito completamente estapafúrdio, eu acho que é a maior de todos eles. Isso eu digo com orgulho, e vou repetir 1 milhão de vezes. Brasil é o país menos racista do mundo, porque é o país mais miscigenado do mundo. É claro, isso eu falei, na sua pergunta que você leu aí, eu falei exatamente isso. Os negros foram jogados à própria sorte depois da abolição da escravatura. Você tem toda a razão. E isso tem uma identificação muito triste no Brasil com a negritude, com a cor mais escura e com a pobreza. Porque é claro que esses negros sem nenhum tipo de amparo do Estado ou de quem quer que seja, é lógico que eles demoraram a ascender, embora haja negros, ou negras, ou mulatos, ou mestiços, ou pardos, que ascenderam socialmente e muito bem aqui no Brasil. Ou seja, existe uma ligação da pobreza com a raça, com a cor, infelizmente por causa da pós-escravidão. Mas não quer dizer, mais uma vez, que o Brasil tenha problemas de racismo estrutural que deva ser combatido. É essa coisa maligna de você dourar a pílula de uma palavra que parece que você está agindo pelo bem da nação e depois, eventualmente, você vai querer subjugar pessoas porque elas falam em humor negro, porque elas falam em denegrir. Ou seja, você cria artifícios pseudo-racistas que não são, através da linguagem, para querer dominar, arrebentar e destruir a vida de adversários políticos. Brasil é o país menos racista, menos preconceituoso, mais miscigenado do mundo. Salve, salve a democracia racial de Gilberto Freire. Aqui é o paraíso racial do mundo, meu caro.